Olá, compa! Eu sou o Léo Palage e estou no mercado de comunicação há 23 anos, além de dar aula há uns 10 anos. Faço parte do time de tecnologia da Secretaria Nacional de Comunicação do PT e vou conversar com vocês hoje sobre e-mail marketing e CRM. Vamos comigo! Nos últimos anos, eu tenho desenvolvido ações estratégicas de comunicação para o PT utilizando e-mail marketing, que nada mais é que o uso do e-mail para se comunicar ou se vender para determinado público. Tudo isso apoiado no CRM, que é um termo estadunidense para Customer Relationship Management, mas a gente aqui traduziu livremente como Central de Relacionamento com a Militância. O CRM é uma técnica de coleta de informações e organização de uma base de dados para o disparo em massa do e-mail marketing de forma segmentada. Vamos conhecer melhor essas duas ferramentas? Vem comigo! Com o CRM do PT, ou nossa Central de Relacionamento com a Militância, nós já disparamos mais de 1.500 campanhas de e-mail conversando com cerca de 500 mil participantes engajados. A um baixo custo de ferramenta e operação, a gente consegue números muito relevantes com até 99% de garantia de entrega. Isso porque o nosso destinatário não está por trás de um algoritmo que determina o que ele vai ver, como acontece no Facebook ou no Instagram. Pelo nosso CRM, todo mundo recebe o que a gente quer que receba. E assim, conseguimos conversar de uma forma muito mais próxima com a nossa militância. Eu vou contar como acontece aqui no PT Nacional. Nós enviamos um e-mail marketing por dia, que é o nosso boletim diário, com notícias, entrevistas em áudio, vídeos e outros materiais produzidos pelo nosso time de comunicação. Além disso, tem os boletins semanais da Rádio PT, diversos especiais e serviços, como a filiação digital, que a gente consegue segmentar o envio por estado, por setorial, por tema de interesse. Mas para a gente entender a importância do e-mail marketing e CRM na sua estratégia de comunicação, eu quero primeiro conversar com você sobre o que é e-mail marketing. E-mail marketing é basicamente trabalhar com marketing direto através do e-mail, enviando informações somente a quem pediu e do jeito que pediu. Essas ações vão te ajudar a gerar mais tráfego para o seu site, promover as suas campanhas, que podem ser para vereador ou prefeito, por exemplo, apresentar eventuais lideranças, convidar para eventos e, principalmente, informar o seu público e te aproximar dele, ou seja, construir um relacionamento com a sua militância. Eu costumo dizer que é aquele e-mail que a gente manda na hora certa, para a pessoa certa e com informações de fontes que ela já confia. A ação se dá em coletar listas confiáveis de e-mail, criar uma comunicação relevante e enviar informações com frequência de acordo com os assuntos que queremos contar. Para a gente entender onde se encaixa o e-mail marketing, vamos explorar a jornada que faz o seu usuário desde o momento em que ele te encontra na rede até quando ele estabelece uma relação de maior confiança com você. Então, quando a gente pensa no modelo estratégico de jornada, a gente tem que pensar que nós vamos passar por algumas etapas. Eu gosto de separar em 4 etapas aí, que seria a etapa de atrair, interagir, converter e engajar. Eu vou passar por cada uma delas. Então pensa que o teu usuário, no começo, ele é um estranho a você, ou você é um estranho a ele, como você preferir. Normalmente ele vai começar a relação por mecanismos de busca, que normalmente vai ser o Google, mas hoje em dia o YouTube é um mecanismo de busca muito importante, o próprio TikTok se tornou uma ferramenta de busca muito importante, porque o usuário vai cair por esses caminhos e fazer busca direto nessas ferramentas. Então, quando ele está nesse momento de exploração, ele começa a fazer essa busca e é o momento que a gente está atraindo ele. Então a gente vai atrair ele principalmente com conteúdo que está normalmente no teu site, como você já viu em outra oficina. Também com conteúdo de mídia paga, que a gente também já viu em outra oficina. E daí eu vou conduzir ele para um momento de interação, que é o momento que ele entra no meu portal, nas minhas redes sociais, começa a ler material dentro do meu site, assiste vídeos e lives nas minhas redes. Neste momento, esse usuário que está interagindo, a gente vai categorizar ele como um visitante. E quando ele se torna esse visitante, é quando eu começo a trazer ele para decisão, para tomada de decisão de para onde eu quero levar ele. Aqui, normalmente, como ele já passou pelo meu site, eu já posso ter oferecido um cadastro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E com isso, eu posso começar a mandar e-mail marketing para ele, como o boletim do PT que a gente manda. Hoje, quando você vai para o site do PT e se cadastra, você passa a receber os boletins do PT, da rádio, etc., como eu falei antes.
Dessa maneira, ele se tornou um leitor do teu conteúdo. E aqui é o momento que eu quero converter ele. O que é converter? Ele está cadastrado nas minhas redes e se tornar um simpatizante e começar a atuar até ele chegar na militância. Dessa maneira, eu vou passar a segmentar conteúdo para ele, entregar conteúdos muito mais próximos, fazer automação de marketing, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que se trata automação de marketing. Passamos a enviar notificações, eventualmente por um aplicativo, convida ele para eventos, webinars, e aqui eu vou trabalhando o engajamento desse usuário para começar a trazer uma experiência dele com o meu candidato, com a minha organização, e vou conduzir ele para um momento de experiência e levar ele para a militância, que é quando eu vou começar a trabalhar o CRM com ele e começar a distribuir muito mais informações para ele se tornar um multiplicador. Lembrando que é muito importante disponibilizar para esse militante a opção de se descadastrar da lista, de forma que ele possa parar de receber os seus conteúdos, na hora que ele bem entender. Essa é uma das regras da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Essas estratégias de comunicação vão criar uma inteligência para entregar os e-mails no melhor dia, horário, ou seja, no melhor momento para promover a conversa com o seu usuário. Uma forma de você conseguir isso é por meio de formulários como esse que nós temos em diversos lugares no site do PT Nacional. Por aqui a gente capta nome, e-mail, número de WhatsApp. Aqui eu tenho que reforçar que tanto por questões éticas quanto pela LGPD, não é permitido utilizar listas de e-mail de terceiros, mesmo sendo parceiros. Você pode coletar esses dados com formulários no seu próprio site ou por meio de anúncios de cadastro no Facebook ou Instagram. Para saber mais, assista a oficina digital da Casa 13 sobre anúncios políticos. Eu vou ilustrar para você com um exemplo que é uma automação, uma régua de automação que a gente usa aqui no PT. Quando você se cadastra, seja naquele formulário da primeira página do site, ou seja no contato.pt.org.br/cadastro. Você entra num fluxo de automação. Esse fluxo, ele começa ali, pelo formulário do portal do PT, você se cadastra, você vai para base de novos usuários, que normalmente ainda estão sem segmentação, sem engajamento, a gente vai começar a conversar com eles. No mesmo dia, alguns minutos depois, a gente envia um e-mail de boas-vindas. Ele é automático e ele explica um pouco qual é o contexto do boletim do PT. Se o usuário não abre esse e-mail, a gente manda algumas vezes de novo para ver se ele vai abrir ou não. E depois disso, a gente manda ele para a base de ativos, que são os usuários que já têm segmentação, porque daí ele já clicou em algum link do e-mail e agora ele tem segmentação. Quando ele está ativo, ele começa a receber os e-mails diariamente ou semanalmente. Ele vai escolher também como que ele vai receber esses e-mails. E a partir daqui, eu vou entendendo, no primeiro e-mail, no segundo e-mail, eu vou entendendo como que ele reage aos meus e-mails e vou entregando esses e-mails de maneira diferente para cada usuário. Normalmente, nas principais ferramentas de e-mail marketing, a gente vai ter isso disponível para montar e automatizar como que a gente vai fazer o envio desses e-mails. Depois de captar o e-mail desse usuário, desse militante, através dos formulários que eu já mostrei para vocês, e de também deixar claro as opções que ele pode ter para sair da sua lista, a gente tem que começar a fazer a segmentação dele. Porque cada usuário ou cada militante que está atuando com a gente vai estar interessado em conteúdos diferentes. Então, vamos às principais segmentações que nós temos aí disponíveis. A segmentação pode ser por gênero, idade, profissão, entre outras, mas eu vou detalhar duas que são aí as mais relevantes. Segmentação por cidade, quando o usuário se cadastra, ele pode informar a sua cidade ou estado, que já permite você enviar informações específicas da sua localidade para ele. Você também pode colocar nesse cadastro diversos assuntos de interesse para ele escolher, como obras ou então questões sociais, por exemplo. Assim, se você estiver atuando na campanha de um candidato, pode enviar conteúdos relacionados ao assunto escolhido e dessa forma você vai segmentando a partir dos temas que ele quer comunicar. Aqui vai depender da sua necessidade, criatividade. Pensa como você vai construir essa relação com cada um dos militantes, que tem interesses específicos e que estão sendo convidados a atuar na sua campanha. Além da segmentação, é muito importante você se atentar na gestão e principalmente na higienização da sua base de dados, conforme você vai captando os e-mails. Não importa se sua base tem 500 pessoas cadastradas ou 500 mil. A cada nova campanha de e-mail, você vai ter uma depreciação em torno de 6% da base.
São os e-mails que por algum motivo deixaram de existir. Porque o usuário trocou de e-mail, porque parou de usar, trocou de emprego e daí troca também o endereço corporativo dele. É importante que você fique atento nessa limpeza da base, porque se você manda muitos e-mails que não funcionam, você pode começar a receber penalidade dos servidores e reduzir a taxa de entrega dos seus e-mails. Remover esses e-mails irrelevantes é essencial para manter a boa reputação da sua base e garantir uma boa taxa de entrega. Quais são os e-mails irrelevantes? Tem os inválidos, que são aqueles que já deixaram de existir, os que foram propositalmente indicados de maneira errada e também os e-mails com erro de digitação. Tem também os temporariamente rejeitados, que são os e-mails válidos, mas que por algum motivo não puderam ser entregues, normalmente porque a caixa do usuário está cheia. Reclamações de spam, que na grande maioria dos serviços tem lá o botãozinho para você fazer a reclamação de spam. Normalmente isso indica que o usuário não se recorda de ter autorizado o envio por aquele remetente. E também tem o pedido de descadastramento, que é obrigatório oferecer nos e-mails uma opção de descadastramento. Isso quer dizer que o usuário não quer mais receber suas mensagens e tem o direito de sair da sua lista. Outro ponto muito relevante é a qualidade da arte do e-mail que você vai enviar. É importante que o e-mail tenha mais texto do que imagem. A proporção normalmente é de 60% de texto e 40% de imagem. Os e-mails do PT são um bom exemplo. O militante com uma internet mais simples no celular tem mais facilidade para abrir quando se tem menos imagens para carregar. Quando for usar imagens, elas precisam ser leves, em padrão para a internet, dos formatos JPEG, GIF ou PNG, e com arquivos menores que 30K. Convém também usar conteúdos personalizados, coletados pelo formulário de cadastro, como chamar o usuário pelo nome, citar algum assunto de interesse escolhido por ele. Agora, não basta só mandar um e-mail marketing para os usuários, também queremos saber como foi o retorno disso. As principais plataformas de e-mail marketing te oferecem essas métricas de retorno, e as principais que a gente tem que ficar bem atento são: primeiro, a taxa de entrega. O ideal é que ela seja em torno de 98%. Isso significa que, de cada 100 e-mails que você envia, 98 chegaram no destinatário. Se a base de e-mail tiver sido coletada da maneira correta, esse número é facinho de alcançar. Segundo, é a taxa de abertura, é a quantidade de e-mails abertos depois que você enviou. A nossa métrica deve ser aí em torno de 15%, ou seja, eu quero que a cada 100 usuários que receberam o seu e-mail, no mínimo 15 abram. Isso está muito acima, por exemplo, dos 3% que a gente consegue em rede social. Terceiro é o CTR, ou taxa de clique, que é a quantidade de e-mails que tiveram algum link clicado. Isso é muito relevante porque, além de ter lido o seu e-mail, significa que o usuário executou uma ação proposta por você, como visitar seu site, por exemplo. Isso demonstra o engajamento do usuário. E por fim, eu deixo aqui algumas dicas das principais ferramentas de e-mail marketing e CRM que eu venho usando nos últimos anos e que tem aí um custo-benefício interessante. Uma das mais importantes é o MailChimp. É uma ferramenta que está em inglês, mas se você for no cantinho ali do seu navegador e clicar em traduzir, ela fica em português. Lá você poderá cadastrar até 2.000 contatos gratuitamente. Então dá para começar a atuação e conforme você for aprendendo, pode optar por um plano pago com valor inicial aí que gira em torno de R$80. Temos também a Dinamize, que é uma ferramenta brasileira muito fácil de operar. Seu pacote básico aí custa em torno de R$250 para 50.000 e-mails cadastrados. Aqui no PT Nacional, nós usamos a RD Station, que é uma importante ferramenta também nacional. Ela serve para quantidades maiores de e-mail, mas vale a pena testar uma versão gratuita aí de 7 dias para você conhecer a plataforma. Então, compa, para fechar, vamos recapitular as principais questões com relação ao universo de CRM e e-mail marketing. A utilização de e-mail marketing e CRM aproximam sua comunicação com seus usuários e militantes, garantindo alta taxa de entrega de mensagens e sem passar por algoritmos que filtram o que o usuário vai receber. Através de formulários em seu site ou em campanhas de cadastro de redes sociais, você pode captar contato de pessoas que estão realmente interessadas em receber o seu conteúdo e iniciar a conversa com relevância e frequência. Para manter essa conversa, é importante criar réguas de comunicação que automatizem os envios de e-mail e façam a distribuição de forma segmentada. Lembre-se de acompanhar as métricas de resultado, observando as taxas de entrega e taxas de clique,
para saber se as campanhas de e-mail estão funcionando. E escolha uma plataforma que atenda às suas expectativas de funcionalidade e que esteja dentro do seu orçamento. Assim, suas campanhas de e-mail trarão grandes resultados no seu processo de comunicação e apoiarão no diálogo recorrente com suas bases. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da oficina CRM e e-mail marketing. Não deixem de conferir as outras oficinas digitais da Casa 13. Não deixem de se cadastrar no boletim do PT Nacional, é só entrar no site lá, assim a gente mantém muito mais contato. E muito obrigado!